Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vem retomando o nosso tema sobre obsessão espiritual, esse é o aulão 2. A gente vai um pouco mais a fundo no mesmo tema, mas pegando o gancho da aula anterior. Então, se você não viu a primeira aula de obsessão espiritual, para o vídeo, vai lá ver a primeira aula e depois volta para esse, porque a gente vai aprofundar legal. E se você não tiver as bases da primeira aula, você não vai conseguir acompanhar o que a gente está falando aqui, tá bom? Então, vem comigo! Retomando no vídeo de hoje, nós estávamos falando na aula anterior que as doenças da alma, elas são tratadas principalmente com tratamentos espirituais, certo? E com o ganho de consciência, que é o que eu quero adicionar para vocês hoje. Além do tratamento espiritual, é preciso um ganho de consciência, uma mudança de percepção, uma reforma íntima, ou um despertar emocional e espiritual em conjunto com o tratamento. Então, falamos que a obsessão espiritual consta na Organização Mundial da Saúde, nos órgãos internacionais. Isso tudo a gente abordou na outra aula, então fazendo um resumo, só pra gente pegar um gancho para nossa segunda aula, nós falamos o que é obsessão espiritual, nós falamos o que é indução espiritual ou obsessão simples, nós também tratamos sobre o que é padrão vibratório, extremamente importante você lembrar o que é padrão vibratório pra gente continuar a aula de hoje. Falamos sobre pensamentos, sentimentos, emoções e ações, falamos como esses tratamentos espirituais funcionam, explicamos qual é a base do tratamento de desobsessão, tratamos o que é a pseudo-obsessão. Eu também falei sobre a auto-obsessão que nós geramos em nós mesmos. Falamos qual é o nosso principal papel diante de tudo isso e desmistificamos vários pontos importantes que nós estamos acostumados a ouvir e ver por aí. Nós tratamos na primeira aula. Então tá tudo bem até aqui, certo? Deixando claro que esse estudo sobre obsessão espiritual é um estudo para a vida toda. O que eu trouxe aqui é o que eu acredito ser mais relevante para você entender sobre esse assunto, para não passar desapercebido, para você começar a ter este olhar, essa percepção um pouco mais ampliada para este lado espiritual, certo? Então vamos seguir daqui em diante com a nossa segunda aula, onde eu quero falar para vocês eu vou começar falando de um processo obsessivo. Na verdade, eu vou começar abordando uma questão diferente. É algo que eu quero trazer dentro da obsessão espiritual, mas é um processo não obsessivo. Mas eu preciso trazer essa informação porque é extremamente importante e causa muitas complicações e muita confusão para todo mundo, tá? O que eu quero trazer nessa segunda aula para a gente iniciar é processos kármicos não obsessivos. Tá? Não é um processo obsessivo, mas eu trouxe aqui dentro desse tema e vocês vão entender exatamente por quê. E é extremamente importante e eu já vinculo com esse tema porque eles estão muito conectados e faz muita confusão. O processo kármico não obsessivo é um processo que se assemelha muito a uma obsessão, né? Mas na verdade é um processo kármico. Então parece obsessivo, mas é kármico. Quando nós vivemos aquelas paixões avassaladoras, descontroladas, de encarnações anteriores, né? Vai causando muitos desequilíbrios profundos em outras vidas, outras existências, porque é um vínculo tão grande de uma paixão tão forte, descontrolada, que vai causando vários desequilíbrios para mim e para outra pessoa. E acaba sendo natural que essas situações que nós chamamos de antiéticas, de todos os tipos, englobando isso que eu falei para vocês, descontroladas e paixões avassaladoras, essas situações vão ficando impregnadas no nosso corpo, no nosso campo espiritual, tá? Quando fica
essas situações, essas energias densas, arrebatadoras, muito fortes, começam a marcar o nosso campo espiritual, vai deixando marcas totalmente profundas, vai causando uma desarmonia psíquica no ser humano por causa das nossas decisões, né? De acordo com o nosso livre-arbítrio, nós vamos gerando certas situações que isso vai ficando impregnado no nosso campo espiritual, trazendo todos esses desequilíbrios. Essas situações que eu tô trazendo aqui para vocês agora são situações que redundam do mal em si, ele mesmo e os seus envolvidos, tá? Vocês vão me entender melhor. O que acontece aqui é que tudo isso vai ficando enraizado nos nossos corpos como uma maneira de simplificar e vai exteriorizando isso sucessivamente em outras reencarnações, em forma de deficiência, em forma de enfermidades complexas, ao longo de várias vidas, né? Então toda essa energia que ficou impregnada por causa dessa paixão avassaladora, dessas obsessões para com o outro, fica impregnada no meu campo, às vezes até no campo do outro, e isso vai gerando deformações e enfermidades em outras vidas. Algo mais complexo que pode levar uma ou várias vidas. E quando isso cessa, quando essas enfermidades ou deformações acabam expurgando, acabando, né? É conforme a pessoa vai ganhando uma compreensão e vai mudando o comportamento dela diante de situações semelhantes que ela vai atrair para a vida dela. Então, se foram casos de paixões avassaladoras em outras vidas que foi gerando obsessões em outros campos, ela vai trazendo situações semelhantes para a vida atual como uma forma kármica de entender e mudar diante desses processos, e às vezes aquela doença, enfermidade no corpo físico ou deformações que a pessoa traz acaba sendo um restício dessas coisas que ficaram impregnadas no corpo espiritual dela. E para expurgar, para dissolver, para dissipar, é preciso uma mudança de comportamento e compreensão. E aí você pode estar se perguntando, mas isso significa que toda forma de deficiência ou enfermidade complexa é resultado disso? E aqui eu venho dizer que não. Claro que não, definitivamente não. Nem sempre é uma causa, nem sempre vira uma consequência ruim. Existem milhares de coisas para nós entendermos sobre esse tema e tantos outros. Não é isso ou aquilo quando se trata de espiritualidade. Quando se trata de espiritualidade, são muitas variáveis que devem ser avaliadas. Eu estou trazendo uma hipótese de uma coisa que acaba acontecendo muito, né? Por isso que as pessoas às vezes têm muita dificuldade de entender esse universo abstrato e imaterial que é a espiritualidade, porque muitas vezes essas variáveis as pessoas querem, então se for isso é isso, se for isso é aquilo, e não é assim que acontece. São muitas variáveis que mudam completamente a forma de ver, de entender, de captar, de absorver aquelas informações. Então, é extremamente importante que você entenda uma coisa quando se trata deste processo específico que eu estou trazendo aqui, que é: ninguém é de ninguém. Hoje essa pessoa está com você, amanhã ela pode não estar mais, né? Porque as pessoas vão ficar pelo tempo que precisar ficar. Por um objetivo maior, para um aprendizado de ambos ou de alguém, seja o filho, seja o amigo, seja a mulher, seja o marido, seja o emprego, tudo na nossa vida é assim. Se você não entender isso, acreditando que o outro vai ficar para sempre do seu lado, por toda a eternidade, você se fere, você se machuca, porque você vai precisar que aconteçam coisas na sua vida para quebrar este vínculo obsessivo que você, não obsessivo, mas kármico que você acaba gerando, mas que talvez foi obsessivo em outras vidas, porque você criou um vínculo que você não aceita que o outro não é seu, que ele não te pertence. E aí, um afastamento que poderia ser algo natural, quando o aprendizado acaba,
quando as duas pessoas já se beneficiaram de certa forma dentro de um aprendizado e crescimento evolutivo, que deveria haver um desligamento natural e saudável, as pessoas, pela posse, pelo controle, pela não aceitação, acabam achando que aquilo pertence a elas, elas querem manter aquilo. E aí precisa vir uma briga, precisa vir uma traição, precisa haver algo externo muito forte para poder romper esse vínculo. Às vezes amigos que você não entende que já é o momento de ir se desvinculando aos poucos, tem um contato, mas não mais aquele grude. E aí acontecem brigas, acontecem alguns acontecimentos para poder afastar um pouco esse laço, porque já não cabe mais da forma como que era antes. Porque só deve ficar o vínculo de amor, nada mais. E quando você não aceita, essas coisas acontecem. Porque se fosse de uma maneira natural, talvez você não entenderia e não aceitaria. Então percebe o quanto você fica forçando alguns tipos de situação que na verdade já deveriam ser naturalmente resolvidas, né? E aqui eu falo isso por quê? Porque todo mundo vai embora. Todo mundo. Só vai ficar você com você para toda a eternidade. E toda essa vida que você só acredita aqui no plano material, isso vai acabar e as pessoas vão seguir os processos dela. Hoje, essa pessoa está seu filho, está sua filha, está sua mãe, está seu marido, está sua mulher, está seu amigo. Não significa que vai ficar ao seu lado para sempre. O vínculo de amor sempre existirá, mas esta presença talvez não seja mais necessária, porque já houve o aprendizado. Então eu venho trazer aqui por que você não cuida de você. Se é você que vai ficar com você para toda a eternidade, tá na hora de olhar para você, tá na hora de cuidar de você, né? E é como eu disse, o vínculo de amor permanece. Nada nos faz desconectar do vínculo de amor. Ele existe, sempre existirá. Mas quando sua alma, seu espírito não entendeu isso ainda, que o vínculo de amor permanece, onde quer que esteja, onde quer que se vá, você acaba acreditando que precisa estar perto, precisa estar tocando, precisa estar vendo, precisa do plano material. Você acredita que precisa ter posse, que a pessoa precisa permanecer junto de você, para você amá-lo e para ela te amar. E aí você não deixa o outro seguir, seja lá para onde for, né? Então, situações vão se repetindo sempre com você na sua vida para você aprender a deixar ir, para você aprender a voltar a cuidar do seu jardim interno, ficar sozinha e olhar para dentro de você, né? Tem um exemplo que eu gosto de trazer que eu quero que vocês imaginem assim. Imagine que você tem uma amizade com alguém, uma relação bem íntima, bem próxima, né? Uma amizade ou uma relação íntima, afetiva íntima, não importa. E aí, cada um tem uma função ali naquela relação, cada um precisa de um aprendizado que o outro pode proporcionar. Então, esta pessoa pode proporcionar um aprendizado para essa e esta para esta. Por isso, as pessoas se conectam espiritualmente e no plano material elas acabam se encontrando para viver uma experiência de aprendizado, de troca, né? Só que a partir do momento que houve este aprendizado, que pode levar segundos, minutos, horas, dias, anos, décadas, não importa. Quando acaba, quando esse aprendizado é concretizado, é feito, essa troca já aconteceu e não houver mais função de ambos estarem conectados, juntos ali naquele mesmo local ou proximidade, o universo vai dando sinais que que aquilo não precisa acontecer mais daquela forma. Aquela amizade não precisa ser mais como era, aquela relação afetiva íntima já não tá tão legal. Não significa que precisa ser ruim, é só uma sensação de, nossa, parece que tem algo que me diz que não é para mim estar mais aqui. Mas o que nós fazemos quando nós percebemos esses sinais? Começa a dar um desespero. E aí o que acontece? Começa a haver um afastamento e aquela pessoa que não entende esse movimento do universo, ela começa assim, nossa,
Mas ele sempre foi meu amigo, agora não estamos mais juntos o tempo todo. Como assim ele não me chamou? Como assim ela não me chamou? Como assim ele fez isso? Como assim ele deixou de fazer isso ou aquilo? Ou no relacionamento, nossa, nosso relacionamento estava indo tão bem, eu gostava tanto dele, eu gostava tanto dela, nós tínhamos uma história juntos, etc, etc, etc. Tudo isso é o seu racional que está processando e querendo entender. O seu racional não permite que as coisas fluam, ele vai te jogar ideias, ele vai te sugestionar coisas. Não, não pode ser, já tem tanto tempo junto, não pode ser, era tão legal antes. E aí o seu cérebro vai te sugestionando, só que você precisa perceber essa sintonia, essa sincronicidade do universo e como as coisas estão fluindo. Então percebe tudo isso que eu tô trazendo para vocês, desses processos que são kármicos não obsessivos, mas ainda tá dentro disso porque pode gerar uma obsessão quando você não aceita, você não quer largar de jeito nenhum, pode virar um tipo de obsessão. Entendido isso, vamos voltar para os tipos de obsessão de fato, tá? Eu falei nas outras aulas alguns e agora eu vou trazer o quarto tipo de obsessão que a gente vem tratar da simbiose. O que é a simbiose? A simbiose ocorre tanto de encarnados para encarnados, quanto de desencarnados para encarnados e vice-versa, ok? Pode acontecer de encarnado, tanto de desencarnado quanto de encarnado. E tem uma função de benefício recíproco. Como assim benefício recíproco? Deixa eu explicar uma coisa aqui, tá? A gente vai fazendo aquelas paradas para mim explicar algumas coisas para vocês. Porque eu poderia só dar o conceito, mas a gente precisa entender o que está sendo dito, o que está sendo falado, para vocês terem uma visualização, uma compreensão maior. Todos os seres humanos encarnados que vivem no planeta Terra, como um corpo físico, possuem energia vital, ok? Todos nós somos seres eletromagnéticos. Por quê? Puxamos o magno da Terra com o elétrico do espírito e fazemos uma conexão entre o magnético e o elétrico. Por isso eu falo que somos seres eletromagnéticos. Essa energia vital é extremamente importante e valiosa, tanto para nós como para outros seres. Por quê? Porque outros seres precisam dessa energia vital para continuarem vivendo entre nós com uma certa densidade. Lembra que a gente falou de vibração? Nós estamos numa terceira dimensão, vibrando numa certa frequência, um pouco mais lenta. Conforme você vai mudando de dimensão, você vai acelerando essas partículas subatômicas e você vai tendo uma aceleração, mudando a frequência para quarta, quinta, sexta e aí em diante. O que acontece é que alguns seres que desencarnaram acabam querendo ficar no nosso plano, no nosso planeta Terra, vivendo entre nós, porque não aceitam que morreram, porque não entendem, porque estão apegados em algumas coisas aqui, tanto materiais quanto pessoas, enfim, inúmeras hipóteses, ok? A gente não está trabalhando com essas hipóteses aqui, eu só quero te explicar o porquê da energia vital. E aí, para eles continuarem entre nós, energeticamente falando, e aí é um pouco complexo explicar tudo isso, não cabe a nós aqui hoje, mas só para vocês entenderem, para eles conseguirem ficar um pouco mais densos, eles precisam da energia vital que o ser humano que está encarnado possui. Eles não desenvolveram uma habilidade de se autossustentar, né, e seguir para os seus processos evolutivos. Então, pensa assim comigo. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vocês já viram lugares que tá escrito assim: trago a pessoa amada em 3 dias? Vocês já viram esses lugares? Então, esta pessoa que vai realizar este trabalho de magia negra, neste caso, neste nosso exemplo, não é para ficar nem assustado nem nada do tipo, gente. A gente tá trazendo um exemplo que vocês precisam entender como a coisa acontece. O que acontece com essa pessoa que está encarnada que vai fazer esse trabalho de magia negra? Na verdade, não é ela exatamente que faz. Quando se trata de um trabalho espiritual, é preciso uma entidade, é preciso um ser desencarnado
que vai fazer essa amarração amorosa. É uma conexão energética de um ser para o outro, onde eu conecto eles através de um fluxo energético para eles se manterem conectados, independente de onde eles estejam, tem uma conexão ali. Só que quando isso não respeita o livre-arbítrio do outro, é uma magia negra, porque eu conecto sem o outro autorizar, sem o outro querer, sem o outro pedir, forçando o outro a estar comigo. Por isso que eu trouxe os processos kármicos não obsessivos primeiro, que pode desencadear em você estar nesse tipo de exemplo. E aí, essa pessoa que faz esse tipo de trabalho aqui na Terra, ela quer continuar atuando profissionalmente, ganhando o dinheiro dela, enfim. Mas ela não desenvolveu os dons dela por si só. Ela não sabe como trabalhar, ela não entende de energia, ela não desenvolveu as suas habilidades, então ela não entendeu nada de livre-arbítrio, ela não entendeu nada de respeito ao próximo, enfim. Então ela se associa com essas entidades não materiais, essa entidade no caso não material, e essa entidade desencarnada ou não material, como você preferir chamar, tem gente que chama de encosto, tem gente que chama de obsessor. Eu trouxe a palavra obsessor porque é mais comum a nós, mas tem vezes que eu vou falar entidade, enfim, vocês estão entendendo. E aí esse obsessor, essa entidade não material, vai oferecer ajuda a esta pessoa que está encarnada em troca da energia vital dela. Então percebe que nada é de graça, né? Lembra do vídeo que nós fizemos sobre tudo tem um preço? A gente falou lá de uma forma sutil, mas é para vocês começarem a entender que tudo é espiritual, né? Quando a gente entende um pouco, a gente entende na espiritualidade como é que vai funcionando a coisa. O que acontece neste caso é que os encarnados, tanto o encarnado quanto o desencarnado tem um benefício específico e recíproco. Então, esta profissional que faz essa magia negra, profissional bem entre aspas, né? Quando faz esse tipo de trabalho, ela tá se associando com essas entidades extrafísicas ou não materiais em troca da energia vital. Ela dá energia vital e eles fazem o trabalho de ligação energética, tá? Entre esses seres, essa pessoa que foi procurar esse tipo de pessoa para fazer a amarração. No caso deles, tem um benefício específico e recíproco. Um dá, o outro recebe e assim vai. No caso de desencarnados, ocorre uma simbiose que é muito difícil de ser desfeita. Então, quando eu tenho esse tipo de vínculo, essa simbiose de uma entidade com uma pessoa encarnada, onde existe um contrato espiritual extrafísico, é um contrato. Trabalhos espirituais conseguem desfazer isso, mas é bem complexo, por várias razões, que eu não vou entrar aqui, mas essa entidade não aceita, e é preciso todo um trabalho para conseguir desvincular. Mesmo que esse profissional já não queira mais atuar nisso, já não queira mais fazer isso, é todo um processo de conscientização mais um trabalho espiritual. Eu só quero que vocês entendam o que é simbiose. Isso é simbiose, ok? Outro exemplo que eu quero trazer para o mundo mais físico, material, para vocês conseguirem visualizar, porque tem gente que entende mais quando eu explico a parte material, tem gente que quando eu explico espiritual já consegue pegar bem. Então, a gente pode pensar a semelhança de uma planta trepadeira. Quem já viu ela enroscando-se, agarrando-se em outras plantas ou outras plantas, ela vai se enrolando em outras plantas, né? Por isso que chama de trepadeira. Ela vai enroscando em outras plantas para se nutrir dessa planta que ela se enrosca. E ela vai participando de tudo o que acontece na existência dessa outra planta, né? Há uma simbiose ali, a outra cresce e ela cresce, né? E ela vai usufruindo daquela energia e elas vão crescendo juntas, enfim. E entre encarnados e desencarnados, o processo é muito similar, muito similar. Quando nós mantemos a nossa tela mental cheio de ideias viciosas, de origem viciosa, a gente vai irradiando para o plano extrafísico aquele desejo
E é como se, imagina uma antena, eu, Jéssica, com pensamentos nocivos, viciantes e maléficos, vou emitindo esses pensamentos, essas ideias, essas emoções para o plano extrafísico e é como se fosse uma antena de Wi-Fi que vai jogando essa informação. E o que isso acontece? Acaba fazendo uma varredura. Sabe quando você vai buscar uma rede? Vai fazendo uma varredura e vai encontrando espíritos que vão simpatizar comigo no mesmo objetivo, na mesma ideia. Então, se eu não aceito alguma coisa no carro na amarração amorosa que eu falei pra vocês, não necessariamente precisa ir num lugar desse fazer. Quando eu emito esse sentimento, esse pensamento, o outro é meu, eu não aceito que foi embora, blá 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 blá, eu irradio essa sensação de posse. Seres vão captar essas frequências que eu estou emanando e vão se aproximar para estabelecer parcerias comigo. Isso acontece, Jéssica, mas como é que eu vou saber? Existem processos que nós fazemos durante a noite, onde à noite nós meio que vamos atrás dessas pessoas para nos ajudarem, fazemos esses contratos e só num trabalho espiritual você vai conseguir entender ou explicações, cursos, enfim, você vai entendendo como esses processos acontecem. O que eu quero trazer aqui, que você precisa saber, é para chegar nesse resultado desejado que eu quero, que você quer, esse hóspede, ele explora o descuido do hospedeiro. Então, eu, Jéssica, emito essas frequências, esses seres vão notar que eu tenho essa intenção, esse desejo, que eu fico ali firme querendo aquilo. Vão se aproximar para tentar se aproveitar dessa situação, sugando a minha energia vital, em contrapartida, fornecendo aquilo que eu tanto desejo. O que eu quero que vocês percebam é que não é... Esse ser não tem a intenção, neste caso que eu estou dando para você, de prejudicar, né? De me perseguir, de se vingar. Não é algo pessoal comigo. Ele não é o meu inimigo. Ele vem porque ele precisa da energia vital, seja a minha, seja a sua, seja do ciclano, do beltrano. Ele não faz distinção de quem seja. Ele precisa de algo e alguém tem algo para oferecer e tá desejando, e tá pedindo e tá emanando, então ele vai se alimentar dessa energia vital. Como? Como que ele vai fazer isso? Lembra que a gente falou de padrão vibratório? Então você tem que estar numa frequência que ele alcance. Se ele vibra ódio, é ódio que você precisa vibrar para sintonizar com esse tipo de ser. Então, independente, tristeza, mágoa, rancor, todas essas energias. Para ele sugar essa energia, precisa estar no mesmo padrão vibratório. Por isso eu falei que é super importante você ter visto a primeira aula e entendido o que é padrão vibratório. O que ele vai fazer? Ele, quando você não está na frequência que ele precisa para se aproximar, ele vai te colocar em situações para enaltecer as suas fraquezas, para mexer com você, para você se sentir fraco, ele vai aumentar a sua vaidade, o seu ego, para você se sentir superior, entrar num orgulho, né? Ou ele vai te colocar lá para baixo, porque a energia que ele precisa é que você esteja bem triste, bem magoado, ou com muita raiva, ou com muito ódio, ou com muito rancor. Vários tipos de energia, a gente vai colocar em vários tipos de situações. Quando ele não consegue te colocar em nenhum tipo de situação, ele começa a se aproximar de pessoas ao seu redor para ver se essas pessoas conseguem mexer com você, principalmente aqueles que você ama, filho, pai, mãe, irmão, marido, mulher, porque já que ele não consegue te atingir, ele precisa tentar com outras formas, então ele vai manipulando tudo ao redor, em quem esteja em sintonia, para ver se ele consegue que alguém entre na frequência para abaixar o seu padrão, para continuar sugando sua energia. O que eu quero dizer, outra coisa que além dessa influência de enaltecer ou te colocar para baixo devido às situações e tudo mais, ele também pode ir sugerindo desculpas super convenientes, né? Super convenientes e válidas. Então, quantas vezes você sabe que tá fazendo alguma coisa que não deveria fazer, mas você se dá uma desculpa muito convincente, muito válida para continuar fazendo aquilo que você faz.
mesmo estando consciência e sua consciência te alerta que aquilo é um erro, aquilo é um perigo iminente. Mesmo assim, você coloca essas desculpas, essas explicações super racionais e válidas para continuar fazendo o que você faz. E primeiramente aqui, eu quero falar sobre a vaidade, tá? Por quê? Porque é uma das maneiras que eles conseguem baixar o padrão vibratório e isso é extremamente importante e via acontecendo milhares de vezes. Por quê? Essa parte da vaidade daria um vídeo inteiro, mas aqui eu vou falar o básico para vocês entenderem o que é essencial dessa parte, tá? Dentro das influências desses obsessores. E vai ficar um pouco pesado isso que eu vou falar agora, mas eu quero que vocês reflitam e entendam. Mas eu preciso dar uma sacudida, eu preciso falar com certa energia, certa potência de ira, uma potência colocando para vocês dar um chacoalhão para acordar, ok? Do mesmo jeito que fizeram comigo, tá? E ajudou muito. Então, nós somos obsessores quando limitamos a nossa visão para algo bem imparcial das situações, pegamos lados da moeda e nós ficamos cegos com a nossa vaidade. Então nós criticamos, nós julgamos, nós condenamos o outro sem o pleno conhecimento do que está acontecendo com ele, né? É o que eu falo de ter uma percepção bem reduzida. Nós temos tão reduzida que nós só vemos um ponto de vista, e dentro desse ponto de vista nós defendemos aquilo e tudo que está fora daquilo está errado, né? Sem entender que existem maneiras de perceber aquela visão que o outro está trazendo. Então esse é um tema que em vez de você, eu acho que sim, eu acho que não, abre a sua mente, ouve tudo, pesquisa, busque. O meu ponto de vista é um ponto de vista de acordo com as coisas que eu consegui perceber, mas você precisa ir percebendo isso e vai vendo se tem sentido, lógica para você, se você conhece, se você não conhece, se você quer conhecer, enfim. Porque esta vaidade, este orgulho nos cega. E aí a gente acaba defendendo somente um ponto de vista que é o que a gente consegue perceber naquele momento. Eu não tô falando aqui de vaidade num sentido de cuidado com o seu corpo físico, no sentido de cuidar da sua autoimagem, um carinho com o seu corpo, porque o corpo físico é um veículo que foi dado para o seu espírito se manifestar aqui no planeta Terra na terceira dimensão. Então você deve sim ter vaidade, cuidar do seu corpo, cuidar da sua autoimagem, se dar carinho, se dar proteção. Fazer os seus exercícios físicos, cuidar da alimentação, tudo isso é autocuidado. O que eu estou falando aqui é de uma vaidade egocêntrica, ok? Eu estou falando da vaidade cega, carregada de um orgulho mal usado, ok? Isso acontece muito, mas muito com os médiuns, principalmente os médiuns de incorporação. Por quê? Os médiuns de corporação costumam estar constantemente, eles são constantemente enganados por causa da vaidade mediúnica. Não sei se você já ouviu falar sobre esse tema. A vaidade mediúnica é uma vaidade do médium que advém da sua própria consciência. Quando? Quando ele se considera melhor do que as outras pessoas, por ele já entender que ele é médium, por ele já entender a mediunidade dele, a espiritualidade dele. Então, muitas vezes esse médium realiza trabalhos espirituais, né? Trabalhos com a espiritualidade pelo intermédio do médium. O médium é um canal para a espiritualidade se manifestar, principalmente no de incorporação. Quando eu falo dessa vaidade mediúnica, é que o médium, principalmente o de incorporação, ele acaba recebendo estímulos dos consulentes que vão passar pelo tratamento espiritual e também de outros médios que acabam atribuindo as realizações ao espírito. Como assim? Pessoas que enaltecem falando assim, porque eu curei, porque o meu espírito fez isso, porque o meu mentor que falou isso, porque o meu mentor que fez essa cura em você.
Isso é uma vaidade mediúnica, fazendo o acreditar, os obsessores fazem o médium acreditar que o mérito é dele, que ele é um médium excepcional, esquecendo que o trabalho só se realiza por causa da espiritualidade. Então, ele usa o meu médium, o meu mentor é X, Y e Z. Quem precisa dar nomes para as entidades é o próprio médium. A espiritualidade, os mentores não precisam dessa denominação. E muitas vezes querer saber o nome, querer ver, querer saber o nome para falar para o consulente é uma pura vaidade mediúnica. Isso não é necessário para o trabalho espiritual. O médium consciente, o médium que estuda, ele sim sabe que faz um bom trabalho, ele sabe sim que ele é uma boa ferramenta, um bom instrumento, mas ele não necessariamente precisa ficar exaltando isso o tempo todo, falando nome, falando como fez ou deixou de fazer. Isso tem que se tomar um certo cuidado, porque pode ser influências obsessoras, enaltecendo o médium para pegá-lo pela vaidade. Eu quero trazer uma frase aqui de Emmanuel, que é um espírito que acompanhava Chico Xavier, para quem é da doutrina espírita, enfim. É uma frase que eu achei bem interessante quando o assunto é vaidade mediúnica, eu queria trazer para vocês, que é assim: lembra-te de que para vencer-se à mediunidade, é essencial que sinta-se como um pequenino servidor. Guarda-te a empolgação orgulhosa, livra-te da vaidade e mantém-te em disciplinado estudo do espiritismo. Ele resume basicamente que deixa a sua vaidade de lado, estuda, foca no trabalho espiritual, né? E lembra que você só é médium porque você está servindo, você não passa de um servidor do universo, um instrumento que o universo usa para ajudar a si mesmo e as pessoas, né? Por que eu trago isso? Porque até os médios missionários são raríssimos. É muito difícil de você pegar um médium missionário. A maioria de nós, médios, e todos somos, alguns têm consciência disso e outros não, a maioria de nós que somos médios, nós estamos tendo a oportunidade de receber essa faculdade mediúnica mais acentuada, aflorada, que eu chamo, justamente para cumprir as nossas dívidas kármicas e lições kármicas. Se você não sabe o que é dívida kármica e lição kármica, a gente tem um vídeo aqui no canal exatamente explicando esse processo. Então, a maioria dos médios vem com isso aflorado porque ele precisa ajudar um número maior de pessoas de forma mais incisiva, mais prática. Então, ele vem com isso aflorado para ele conseguir fazer isso. Mas, antes de tudo, se autoajudar, quitar as suas próprias dívidas kármicas e lições kármicas, certo? Ou seja, a mediunidade ela vem para acelerar os resgates kármicos. É uma forma que a gente pode se deparar com espíritos amigos, auxiliadores, guias e também os desafetos, né? Para a gente ir buscando um caminho de paz e de luz. E a maioria das pessoas que vêm até nós como assistidos para a gente auxiliar são justamente pessoas desafetos de outras existências que precisam agora nós repararmos e quitarmos, né? Entrarmos no processo de ajuda, de auxílio, de cura, ao contrário do que nós fizemos em outras existências. Então não tem nada de especial, somos pessoas normais, todos nós, né? Mas eu tô tratando especificamente de pessoas que têm isso muito, muito aflorado, muito, muito acentuado, que já fazem trabalhos espirituais em várias casas de vários tipos. E todos esses médios também estão nos seus processos evolutivos. Eles não são melhores e nem piores que ninguém, são pessoas normais, só tem algo um pouco mais aflorado para fazer mais trabalhos, né? E se você é alguma dessas pessoas que frequenta essas casas espirituais ou já frequentou, que serve as pessoas, observa sempre o que está sendo dito dentro dessa casa e não quem está dizendo, né? Porque se você ficar prestando atenção em quem está dizendo, você vai desfocar
da mensagem. E às vezes é uma boa mensagem. Então sempre pensa o que está sendo dito, o que está sendo passado. Porque é muito... Porque dizer... Isso vai chocar um pouco mais. Em algumas casas espíritas, espiritualistas, centros, igrejas, não importa o local. Muitas pessoas se dizem de luz, se dizem espiritualizada, vêm trazer mensagem, só que é muito fácil dizer que é um espírito de luz. É muito fácil até enganar pessoas videntes que vêm, porque o espírito se materializa da forma que ele quiser. Ele pode ser um obsessor e se materializar como um anjo de luz, né? Pode se revestir como um anjo de luz. Isso não é tão complicado assim. Por isso, sempre preste atenção no que está sendo dito. Estude, ouça a sua intuição, questione, pergunte, observe, não se deixe enganar, né? Não queira ser enganado, porque você que se escolhe se colocar nesse tipo de situação. Ai, Jéssica, eu fui no lugar, nossa, nada a ver, não sei o que. Muita gente me fala isso, só que por que você se colocou nessa situação? Por que você foi para lá? Que sintonia que você teve para chegar a este lugar? Algum aprendizado ali teve. Bom ou ruim, não importa, é sempre um aprendizado. Então observe, questione. Vamos começar a pensar no nosso dia a dia agora, daqui para frente. Quem são esses obsessores? Eu quero trazer mais para a vida prática possível para você conseguir começar a enxergar esses temas espirituais no seu dia a dia, te cercando e convivendo com você o tempo todo. E agora, eu quero trazer para vocês algumas coisas que é para vocês refletirem. Nós somos os obsessores daqueles que nós falamos que amamos, mas na verdade é posse, porque nós somos obsessores no momento de ciúmes, nós somos obsessores quando nós tentamos controlar o outro, nós somos obsessores quando nós achamos que temos a posse do outro. Nós somos obsessores quando nós somos inflexíveis, donos da verdade, tentamos fazer prevalecer a nossa ideia a qualquer custo, impondo as nossas verdades a outras pessoas e às vezes de forma totalmente autoritária. Nós somos obsessores quando nós ferimos o livre-arbítrio do outro, quando desrespeitamos as crenças, quando desrespeitamos qualquer aspecto do outro. Nós estamos invadindo o campo dele para ser do jeito que nós queremos que seja. Nós somos obsessores quando nós queremos forçar o outro qual caminho ele deve seguir com base no que eu acho correto. Eu sempre posso falar a minha experiência, o que eu acho, qual caminho foi bom para mim, o que faz sentido para mim. Como eu sempre trouxe aqui no canal para vocês, olha, essa é a minha visão, essa é a minha experiência, mas eu não posso enfiar a goela abaixo para você uma ideia falando que a ideia que você tem ou que você já traz é inválida. Isto é um comportamento de obsessor. Também, outra coisa que me passou aqui, também somos obsessores, atenção. Atenção, pais e mães, também somos obsessores quando nós tentamos ajudar o nosso filho ou nossa filha sem nos preocupar o que é melhor para ele ou para ela, o que ele ou ela quer. Acabamos tirando a oportunidade deste ser crescer e aprender com os erros e acertos dele ou dela. Falamos, esse é o caminho, filho, eu posso ver, se você foi por ali, você vai se estabacar. Isso é auxílio. Agora falar, olha, você não vai por ali porque eu não permito, porque eu não deixo, você não vai ficar com essa menina, você não vai ficar com esse menino. Isso é impor a vontade, você está sendo obsessor do seu filho e da sua filha. Nós somos obsessores também quando nós acreditamos e queremos obrigar ou influenciar os outros a adotar os nossos padrões pessoais, a nossa forma de pensar, a nossa religião e os nossos costumes. Eu posso sim apresentar
uma religião para você, eu posso sim apresentar um costume para você, eu posso sim apresentar coisas e ideias para você, mas eu não posso impor isso como uma verdade absoluta, falando se você não fizer isso, não fala mais comigo, se você não fizer isso, você não é mais meu amigo, se você não for nessa religião, não fale mais com o seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó. Isso é imposição. Nós também somos obsessores quando nós somos fontes de conflitos, nós causamos intriga o tempo todo, nós somos preconceituosos, nós trazemos desarmonia para dentro da nossa casa, dentro do nosso emprego, com os nossos amigos e as pessoas ao nosso redor. Nós somos obsessores também quando nós enganamos, mentimos ou manipulamos coisas ou pessoas. E aqui você vai falar, meu Deus, Jéssica. Só que eu venho trazer para vocês a seguinte reflexão. Quem nunca fez alguma dessas coisas em algum momento da vida, né? O que eu estou dizendo é que todos nós em algum momento fizemos alguma dessas coisas que eu falei acima e nós algum dia fomos obsessores de alguém, nem que foi por algum momento e alguém também já foi o nosso. O que eu quero dizer é que nós temos que começar a perceber essas coisas e não deixar isso ir acontecendo com muita frequência. Quando perceber, sai desse fluxo, sai desse padrão vibratório. Fala, opa, eu não tô respeitando o livre-arbítrio do outro. O que eu quero trazer para vocês é percepção de quando acontece, não deixar as coisas rodarem mais no automático, no inconsciente, percebe? Porque não é algo sempre externo que você joga a culpa, né? As religiões que você joga a responsabilidade. Por isso que eu resolvi trazer esse tema para vocês. As pessoas jogam a culpa sempre na religião, no obsessor, no demônio, nos espíritos. Sempre jogam a responsabilidade no outro que fez ou deixou de fazer. Só que você só vai começar a observar essas questões na sua vida a partir do momento que você iniciar o seu processo de autoconhecimento. E este vídeo já vem trazendo uma percepção. Nossa, Jéssica, eu já fui assim. Nossa, eu tô sendo assim agora. Nossa, eu sou assim com meu filho. Nossa, fulano é assim comigo. E aí isso vai entrando num processo de autoconhecimento que já é um processo de limpeza profunda, né? De si mesmo. O processo de autoconhecimento, ele vai trazer esse processo de limpeza profunda. E também é um processo de iluminação interna. Pois o que vai acontecer? Você, pouco a pouco, vai se purificando, porque você vai percebendo, você vai deixando de fazer algumas coisas, ter certos pensamentos, emoções vão vir, pensamentos vão vir, mas não é deixar, eu me expressei mal aqui. É quando você percebe que vem e você vê se vai continuar ou não. Você traz para a consciência, bom, eu senti isso, o que eu vou fazer com essa emoção? O que eu vou fazer com esse pensamento? E isso é o processo que você vai se iluminando os aspectos mais sombrios da sua personalidade. Por isso que a gente chama de sombras. Até que um dia você entende qual é o seu principal obsessor espiritual. É você mesmo. Sempre foi você e sempre será. Então você é o seu maior obsessor, porque é você que estabelece o padrão vibratório. A maioria das coisas que te obsediam são seus próprios pensamentos, são suas próprias emoções, são as suas próprias ações que vão gerando culpa, rancor, mágoa, arrependimento, enfim. Essa percepção, eu não quero que traga um peso de julgamento para vocês. Eu não quero que vocês fiquem se julgando, se condenando por causa de tudo isso que vocês agora estão percebendo. Não se trata aqui de definir o que é bom e o que é mal. Não é isso. A questão aqui é começar a se tornar um observador de si mesmo. Começar a entrar num processo de aceitação e entendimento de qual é o seu processo evolutivo, aonde você está nesse processo evolutivo, o que você precisa ir melhorando. Porque quando você consegue aceitar, nossa, Jéssica, eu percebi. Quando você percebe a primeira coisa, depois você entra no processo de aceitação. Ok, estou sentindo isso, estou pensando isso, eu aceito. Você não nega mais, você não recusa mais, você aceita porque você tá ali em você. Você não tá empurrando para debaixo do tapete, né?
E a partir disso você começa a reconhecer como eu vou lidar com isso, por que isso tá vindo, por que eu sintonizei com isso, o que isso tá querendo me dizer, o que isso tá querendo me mostrar, que aprendizado que tem nisso, que trabalho que eu preciso fazer aqui, como eu vou lidando com os meus deuses internos e como eu vou lidando com os meus demônios internos. E aí eu vou lidando com as minhas partes luz e com as minhas partes sombra. Então, o que acontece? Você começa a ampliar a sua visão e assim você vai se autocurando, você vai se autoiluminando, você vai evoluindo, você vai despertando para o seu próprio poder divino que faz parte de você. Porque tem gente que fala assim, ai Jéssica, Deus me livre, eu não fico chamando esses obsessores não, eu não fico fazendo essas parcerias não. Muita gente me fala isso, que quando entra nesse tema começa a ficar com medo. Não é medo. Você faz isso consciente ou inconscientemente. Você sabe por quê? Porque a raiz do problema, quando você não aceita determinada situação, e você reza, você pede, você implora, você afirma que faria qualquer coisa para, né? O que neste momento você às vezes está pedindo ou está rezando, falou assim, olha, eu faria qualquer coisa para 3 pontinhos, completa. Para mudar aquela situação, para mudar aquela pessoa, para mudar aquele evento, para ter aquilo que eu quero. Então nós fazemos isso constantemente. Se você antes fazia inconscientemente, agora você tem que começar a tornar isso consciente para você perceber, porque como você vai mudar algo que você não percebe? Você acha que você está rezando assim para quem? E eu nunca venho falar aqui que a oração não é ruim, a oração é maravilhosa. Quando você pede sabedoria, quando você pede para te mostrarem um caminho, para te enviarem um sinal, para você fazer o que precisa ser feito. Mas quando você começa a rezar, olha, eu faria qualquer coisa para, olha, faz isso com meu filho, olha, eu queria que você afastasse fulana de perto do meu filho, olha, várias variáveis. Eu queria que você trouxesse aquele cara para mim, eu não aceito que ele foi embora. Quando você começa a fazer esse tipo de pedido, oração, reza, como você queira chamar, você acha que você está rezando para quem? Eu pergunto novamente. Você acha que você está rezando para Deus? Você acha que está rezando para o universo, para a consciência maior, para o vácuo quântico? Como você queira chamar, né? Você vai sintonizar esse tipo de oração, pedido ou reza com quem, né? Você está carregada ou carregado de frustração, de raiva, de conformismo, de ódio. Você não aceita que a coisa foi como foi. Você quer modificá-la a qualquer custo. Você acredita mesmo nisso? Que você está rezando para Deus, para o universo, como você queira chamar? Lá no fundo da sua alma, você sabe que você não está rezando para esse ser maior, para essa consciência maior, né? Porque se você acredita, tá tudo bem, continue. Eu tô trazendo um esclarecimento para você começar a perceber, realmente você tá rezando para Deus, né? Aí as pessoas começam a se desesperar. Puta que pariu, Jéssica, agora fudeu, né? Pra ser bem clara aqui. Eu já fiz isso várias vezes. Eu já fiz essa oração aí, esses pedidos aí que você tá falando, várias vezes. Eu não sabia que funcionava assim. Eu não sabia, ou eu sabia, mas sei lá, acabei fazendo. Então vamos lá. Se você já se pegou nesse tipo de situação, é o seguinte: com ou sem os tratamentos espirituais, se você não entender que o único meio de vencermos essas influências que nós já estabelecemos, esses contratos extrafísicos que nós já estabelecemos, é se tornando mais forte do que este ser, você não vai conseguir sair dessa situação. Mas como que eu faço isso, Jéssica? Né? É aquilo que já foi passado para vocês várias e várias vezes durante a vida. Porque o universo, ele não deixa ninguém sem resposta, ninguém sem orientação. E eu tenho certeza que você já ouviu o tal do vigiar e orai. Todo mundo já ouviu. Porque todo mundo, a mensagem vai vir para todos. Quem vai usar ou não é a separação do joio e do trigo, ok?
Então, eu vou explicar melhor esse tal de vigiar e orar, porque eu acho que muita gente ainda não entendeu, né? Vamos começar pelo orar. O orar não é orar depois que a coisa já aconteceu, né? Não é orar antes da coisa acontecer. Como assim, Jéssica? Existe uma tentação, como algumas pessoas gostam de chamar. Eu chamo de desejo, eu chamo de tendência, mas vamos colocar aqui. Existe uma tentação, existe um desejo, existe uma vontade, existe algo ali dentro de você que quer aquilo, tá? Minha consciência tá me falando que aquilo não é legal, né? Então, eu tenho um desejo que às vezes fica mais forte do que a minha consciência, porque como eu não estudei, eu não treinei, eu não aprendi a sentir essa consciência, dar voz para ela, o meu desejo é muito mais forte. O que acontece? Você ora antes, quando o desejo vem e a sua consciência diz que aquilo não é legal para você, você vai orar antes para mudar o seu padrão vibratório naquele momento. Orar, rezar, é só uma forma de dizer a coisa. Porque sai do pensamento que você tá. Então, orar, rezar é uma forma de dizer. Você precisa orar literalmente? Não. O que veio trazer esse sentido é para você perceber que você vai sair do padrão vibratório, igual a sintonia de rádio. Você tá numa frequência, você vai mudar e você vai para outra frequência. E eles trazem a reza, o terço, o canto, qualquer coisa que você acreditar, que você gostar, que vai fazer você sair daquela vibração. Você já viu quando você tá triste, às vezes você fala, começa a tocar uma música que você gosta no rádio, uma que você gosta muito e você começa a cantar, que você muda totalmente o seu padrão vibratório? É isto. Quando você sente aquele desejo que você sabe que não é legal, você faz algum movimento para mudar este padrão vibratório e sair daquela sintonia que você tá. Certo? Então você dispersa o foco, você tira o foco daqui e coloca em outra coisa. Você dispersa aquele pensamento que tá vindo, você dispersa aquela emoção, aquele desejo que tá vindo. Dispersa. Ele vai saindo porque você colocou o foco em outra coisa. Eu costumo falar para as pessoas contarem até 10. Não importa o que você faça, se rezar funcionar para você, se pegar o terço, se cantar um ponto, uma música, se fazer algum movimento com o seu corpo, se é contato, não importa. Você vai encontrar a sua maneira de fazer este movimento para dispersar aquilo que você não quer, ok? Aí vem uma pergunta assim: orando, alguém vai tirar o pensamento, ou a emoção, ou o desejo que eu tô tendo? Porque muita gente acredita que vai orar e alguém vai vir igual com a mão e vai tirar aquele pensamento. Deus vai tirar. Aí não tira a pessoa, nossa, mas será que Deus não tá ouvindo minha oração? Não, não é isso que acontece. É você que vai mudar a frequência das ondas que você está emanando através dos seus pensamentos e das suas emoções. A oração, o orar é só uma das ferramentas para você conseguir mudar essas ondas de frequência que você está emanando. Não adianta, por exemplo, rezar o terço, igual a minha avó falava assim, pensando na morte da bezerra. Não adianta. Você tá ali com o terço rodando na mão, era para você estar orando, mas você tá pensando na vizinha, no gato, no papagaio, na louça. Não, você não tá focado naquele orar, no dispersar. Você continua com o pensamento na mesma coisa, você só tá com o movimento da mão ali. Então, é realmente mergulhar para fazer essa transição desse pensamento, dessa emoção, dispersando aquilo. Por isso, orar. E o vigiai? O vigiai é vigiar, nos policiar preventivamente, para evitarmos chegar ao estado de dependência. A chave para a solução do problema estará em... Eu vou linkar algumas coisas para vocês. O vigiar é manter a sua mente ocupada, mas com assuntos elevados, de conteúdo moral e intelectual elevados, não um monte de porcaria, né? Não um monte de desgraça. Muitas vezes através de leituras, frequências de palestras com um conteúdo elevado, um conteúdo moral, conferências, cursos, vídeos que vão agregar ao seu conhecimento.
Paralelamente a isso, a gente deve se dedicando à prática do bem em todas as suas formas de expressão, nos mínimos detalhes. Quando você está dirigindo, um carro dá seta, deixa um carro passar, vai fazendo esse movimento para ver como o fluxo das coisas vão caminhando melhor, do que, não, ele não vai passar aqui, é muito folgado, e aí você fecha, e você não deixa. Eu não tô falando pra você fazer isso com todo mundo, eu não tô falando pra você fazer isso o tempo todo, mas começa a praticar coisas simples que você vai perceber que as coisas vão fluindo melhor. Porque um pensamento que você não deixa o cara passar, o que passa na sua cabeça para não deixar, né? Então, é o dia a dia que eu tô tentando trazer para vocês cada vez mais. E que, além de dirigir o nosso pensamento para um estado vibratório mais elevado, com tudo isso que eu tô falando para vocês, leituras, cursos, vídeos, mantendo a mente ocupada com coisas elevadas, com pensamentos vibratórios elevados, vai favorecer também a assistência mais estreita dos espíritos de luz. Porque se eu não estou sintonizado com o obsessor, eu estou sintonizado com seres de luz. É frequência, tá o tempo todo acontecendo, né? E esses espíritos de luz, conectados mais com a gente, vão percebendo algumas das nossas necessidades, vão estimulando esforços, do mesmo jeito que o obsessor nos influencia nos pensamentos, os seres de luz também. Olha, você já parou para pensar nisso? Olha, por que você não lê tal livro? O livro cai no seu colo praticamente. Alguém te fala alguma coisa que era a solução do problema que você precisava, porque você está sintonizado com esses amparadores. E aí, no vigiai, mesmo quando vier um desejo, quando você começa a vigiar os seus pensamentos, as suas emoções, você entra no padrão vibratório do orai. E nos momentos que você tem dúvida, que você vai vacilar, aquilo sobe com muito mais força. Você dá mais voz à sua consciência, ao seu estado de espírito maior. Porque se tem o obsessor, também tem o amparador. O universo, ele é muito justo. Só que você que vai escolher a quem você vai dar voz. E como isso, Jéssica? Eu simplesmente escolho? Não, depende do seu padrão vibratório. O que você escolhe emanar é o que você vai sintonizar, né? E agora, entendendo a simbiose, tudo isso para falar de simbiose, tá, gente? É que eu vou fazendo pausas para vocês entenderem a profundidade do negócio. Quando vocês entendem essa simbiose de pessoa encarnada para desencarnada para encarnada, ok, vocês entenderam. E eu dei alguns exemplos de encarnado para encarnado lá acima, que algumas pessoas talvez não gostem de ouvir. Ninguém gosta de ouvir. Mas de encarnado para encarnado, nesses casos, ambos acreditam que por afinidades que eles criam entre si, desenvolvem uma relação de dependência mútua. Perceba que eu não estou falando cooperação, eu estou falando dependência mútua, que afeta a capacidade da pessoa discernir as coisas. Gente, ninguém vive sem amor. Eu preciso de amor, você precisa de amor, todo mundo precisa de amor. Se eu não produzo amor para mim mesma, eu fico dependente do amor do outro. E aí eu preciso que ele esteja perto para nós trocarmos, porque ele não tem e eu também não tenho, então eu dou amor para ele dá amor para mim, e nessa troca vira uma simbiose. Aí quando o outro se afasta, quando o outro vai embora, é uma dor desgraçada. Por quê? Porque eu não sei produzir amor para mim, eu estava totalmente dependente do que o outro me fornecia e vice-versa. Isso é uma simbiose de dependência mútua. O que eu quero que vocês percebam é que neste caso afeta toda a capacidade de discernir a sua própria vida. Você não consegue enxergar a sua própria vida. O que acontece é que você não consegue às vezes nem tomar uma decisão sem perguntar antes o que o outro acha. E é uma coisa às vezes que nem vai influenciar no outro, é a sua vida. Coisas muito simples, né? E as pessoas que vivem por simbiose não conseguem se dissociar a vida um do outro. Elas acreditam que é a mesma coisa. Ela não se consegue perceber como indivíduo. Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas emoções? O que eu quero para mim?
é tão junto e misturado que a pessoa não consegue fazer essa diferenciação. Ela acha que é tudo junto, ela acha que esta vida construída é a vida dela e é só isso. E aí acaba acreditando que ela é parte do outro e do outro dela, como se fosse uma coisa tão misturada que nunca pudesse se dissociar. É uma dependência emocional um do outro muito forte, né? E a gente pode ver essa simbiose de forma natural e útil na natureza, né? Não é só simbiose ruim, tá, gente? Como há uma troca, a sensação aqui é que é boa para ambos, porque ele me dá o que eu preciso, eu dou o que ele precisa e é uma simbiose. Quando tá fluindo, ótimo. O problema é quando essa simbiose precisa ser desfeita por alguma razão ou acontece alguma coisa que é desfeita, as pessoas vão sofrer muito quando estão nessa simbiose. Mas temos as simbioses úteis que estão no universo, como, por exemplo, a simbiose entre os vegetais, né? Para quem estuda um pouco dessa parte, consegue entender a simbiose entre os vegetais. Mas quando se trata de simbioses dentro de uma obsessão espiritual, nós estamos falando de ocorrências desagradáveis, simbioses não de troca, mas de dependência total, ok? Eu nem vou fazer muitas colocações aqui, porque a simbiose ela tem benefícios para ambos. Então, você só vai perceber se você está nessa simbiose quando você olha para dentro, ou quando decide sair dessa situação, ou quando o outro te deixa, que você vai começar a perceber que você tinha uma dependência gigantesca deste outro, ou você não consegue sair dessa relação porque parece que vai arrancar algo de dentro de você. Parece que você não vai existir se não estiver o outro, mesmo que essa relação esteja uma droga, né? São mecanismos que você precisa ir criando para se autossustentar, para depender de você, para ter uma vida própria, uma vida íntegra, uma vida por si só, para você começar a conseguir fazer esse movimento de saída. Você precisa tanto cuidar do seu campo financeiro, do seu campo material, do seu campo emocional, do seu campo mental, se estruturando para ir se desligando dessa simbiose, ok? O quinto tipo de obsessão espiritual é o parasitismo. O parasitismo é um fenômeno que um ser externo, né? Um ser extrai diretamente do outro ser, do seu hospedeiro, os elementos indispensáveis para si. Na visão espiritual, o parasitismo, porque nós vemos o parasitismo também na natureza, na visão espiritual é o vício do parasita, do desencarnado, em relação ao hospedeiro, o encarnado. O desencarnado, ele é um parasita do encarnado. E aí as pessoas costumam conhecer esse obsessor como encosto, porque eles estão ligados ao encarnado por simples afinidade de padrão vibratório. Gente, todas as obsessões é por afinidade de padrão vibratório. Não existe o encosto que chegou à toa. Tudo é por afinidade de padrão vibratório. E se tem influência, porque tem algo dentro de você que sintoniza com essa energia. Se isso não ficar claro, não adiantou nada tudo isso que eu tô explicando para vocês. Assim, do mesmo jeito do padrão vibratório, assim como podem ser elementos instalados nos corpos sutis do encarnado da vítima por equipes espirituais comandadas, envolvendo situações bem complexas. A gente não vai se apegar nessa parte aqui. Tem os corpos sutis, que eu fiz um vídeo sobre os 7 corpos, se você não viu, vai lá ver. Onde estes encostos, esses obsessores, se aproximam dessa vítima, que é a sua fonte vital de energia, onde ela vai sugando essa energia vital como um parasita. E muitas vezes esse obsessor vai colocar algumas coisas nos corpos astrais, equipamentos específicos astrais, não é no corpo físico, é astral,
para poder ter maior influência sobre este encarnado. Não precisa mais, igual era dito antigamente em algumas religiões, onde esse encosto precisava ficar do lado da pessoa. Não, o campo astral da quarta e quinta dimensão tem tecnologia muito mais avançada que a nossa. Então tem tecnologias espirituais, astrais, que são colocadas nesses corpos sutis para haver uma influência à distância. Mas a gente não vai entrar nesse tema aqui, isso daí é para quem quer estudar a fundo o tema, entender profundamente essa questão. Mas quero que vocês saibam aqui que nada que ele faça tem influência em você se você não estiver no padrão vibratório. Porque tudo acontece por padrão vibratório. Só é colocado alguma coisa porque você deixou abrir brecha com o seu padrão vibratório. Este aparelho, essa situação, essas coisas colocadas só vão ter influência com você se você não cuidar do seu padrão vibratório. Por isso eu falei que se vocês não entenderem o padrão vibratório, vocês não vão entender nada. E aí tudo vai ser culpa do externo e não é. Você, com os seus pensamentos, com as suas emoções desequilibradas, mantém os padrões negativos que permitem que essas situações aconteçam na sua vida. Neste ponto aqui vai envolver situações extremamente complexas, porque é somente para as pessoas que vão trabalhar com isso, que vão seguir isso quase como estilo de vida, que cabe a gente explorar esse tema aqui. Mas se você sente que tem uma situação complexa, mude o padrão vibratório. Se você não conseguir de jeito nenhum, procure trabalhos espirituais, não energéticos, espirituais, casas que fazem os trabalhos espirituais de fato, ok? Principalmente o da apometria, que eu já mencionei no primeiro vídeo. O que vocês precisam se preocupar ou ter atenção com o padrão vibratório de vocês? Cara, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário até entrar na cabeça de vocês. Quais são os seus pensamentos corriqueiros? Quais são as suas emoções corriqueiras? Por que eu tenho esse tipo de pensamento? Por que eu tenho esse tipo de emoção? O que elas estão tentando me mostrar? Começa a se questionar sobre a sua existência aqui no planeta Terra. Será que você está sendo às vezes parasita na vida de alguém? Veja bem que eu vou fazer a pergunta de novo. Será que você está sendo parasita na vida de alguém? De quem você está se aproveitando, virando um encosto nessa pessoa para você ter aquilo que você deseja que você não está fazendo com seus próprios braços, com as suas próprias pernas? Você está sendo encosto do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, da sua esposa, do seu marido? De quem? Isso eu tô falando de encarnado para encarnado, eu quero que vocês prestem atenção, porque se tá tendo parasitismo no campo espiritual, muito provavelmente no campo físico e material, isso já tá acontecendo há muito tempo. Em contrapartida, de outro lado, é outra pergunta. Quem você está permitindo que entre na sua vida e fique como um parasita, que só te suga e nada te oferece em troca? É o seu filho? É o seu marido? É sua esposa? É o seu colega de trabalho? É o seu amigo? Quem é? Né? Porque se alguém te suga no campo espiritual, é porque você já está sendo sugado há muito tempo no seu plano material. Perceba que tem uma correlação muito forte. E a gente entra no sexto tipo de obsessão, que é o vampirismo. O que é o vampirismo? São entidades ociosas que se valem das possibilidades alheias. Como assim? Espíritos vampiros, que a gente chama, que visitam os encarnados, cumprem os objetivos a qualquer hora, desde que encontrem respaldo nas vítimas encarnadas. Mas, Jéssica, qual é a diferença? Vocês vão entender. Eu tô indo para um lado mais agressivo aqui. Eu quero que vocês entendam que quando nós temos um obsessor, ele suga a nossa energia
e nós somos a fonte de energia vital dele. Então, muitas vezes ele acaba nos protegendo de outros ataques de obsessores, porque ele quer ter fonte exclusiva para puxar a nossa energia vital. O vampirismo, ele não te protege, ele vai sugar até a última gota e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. É quase que um vampiro mesmo, sabe vampiro que vocês já viram em historinhas? Então, por quê? Porque eles... Vamos colocar um contexto aqui para vocês entenderem melhor. No mundo corporativo, nós encontramos espécies de vampiros obsessores inescrupulosos. É onde a gente mais encontra, assim, com a experiência dos trabalhos espirituais, que eles vão se aproveitando de situações e da inocência de alguns em benefício próprio, né? E ele não leva em conta em nada o respeito pelo outro. Mais uma vez, e eu vou falar diversas vezes, o vampirismo só acontece quando existe uma abertura que você dá, né? Afinal, quem tem que cuidar da sua energia é você. Vamos para um exemplo. Existe no mundo corporativo pessoas que querem sugar até a última gota do seu suor, da sua energia, da sua força. Não existe? Eu não sei se vocês já trabalharam em mundo corporativo. Geralmente, algumas pessoas caem em lugares, setores, ambientes de trabalho onde vão te sugar até a sua última gota. Sim, isso acontece, mas cabe a você se proteger. Saber qual é o momento de parar, de falar, não, eu não vou mais fazer esse horário. Não vai dar mais para me entregar tudo isso. Olha, vocês estão indo além do meu limite. Tá na hora, às vezes, das pessoas, Jéssica, mas não tem como, porque esse lugar que eu tô não tem jeito. Tá na hora, então, de perceber se não passou da hora de mudar de empresa, de mudar de emprego, de mudar de setor, de mudar de situação, né? Porque, gente, o limão vai ser espremido até a última gota. Você é o limão. Vai ser espremido até a última gota no mundo corporativo, em alguns. Eu não tô falando de todos, existem empresas muito boas. Mas algumas que nós sabemos, isso vai ser exigido de você. E cabe a você colocar os limites, né? Mas aí, de novo, algumas pessoas falam, mas Jéssica, eu preciso ficar nesse emprego, porque eu preciso pagar minhas contas, etc, né? Tudo bem. Se você acredita que não existe nenhuma outra vaga, nenhum outro setor, nenhuma outra empresa que possa ter uma oportunidade para você neste mundo inteiro, se você acha que não tem uma empresa equilibrada, com um setor legal para você trabalhar, que você possa se encaixar, tá tudo bem. Se você acredita que não existe saída, então não existe saída. Você cria a condição de não existir a saída, porque você fecha o campo de possibilidades. Se para você não existe, então não existe. Primeiro porque se não existe, você não vai nem procurar. Se você procurar, mas você não estiver realmente acreditando que aquilo existe, você não vai passar na sua frente e você não vai reconhecer. Mesmo que apareça, você não vai enxergar aquela oportunidade, porque você determinou que não existe outra opção. Ponto, né? Sendo assim, esses espíritos vampirizadores, ou seja, espíritos vampiros, que sugam de forma intencional a energia das pessoas. Eles sugam de forma intencional a energia das pessoas. Exemplo. Eu quero que vocês lembrem da imagem de Drácula. É uma imagem mística, mas é uma ideia legal para a gente fazer uma associação. Onde o Drácula hipnotizava suas vítimas para poder sugar o sangue até a morte. É uma analogia que se faz por causa da sucção de energia, né? Em vez de sangue, é a sucção da energia da vítima, que somos nós, que vamos ficando debilitados energeticamente. Vamos tendo desgastes energéticos, a gente não tem energia para nada, desequilíbrio no nosso dia a dia. E a gente vai conduzindo muito mal a nossa vida, tudo parece que vai dando errado, porque a gente não tem força para realização.
Infelizmente, esses seres eles são alienados ao desencarnarem e levam consigo, eles morrem, eles vão para outro plano, levando vários vícios com eles, né? E necessidades que com certeza eles vão acabar vindo buscar nos encarnados afins para satisfazer os seus próprios desejos e vontades. Por exemplo, vícios em geral, como fumo, álcool, sexo, jogo, comida, qualquer tipo de vício. Então, ele sobe com este vício, lá não existe esse tipo de essência, não dá mais para ele usufruir disso, então ele sente no corpo a abstinência. Então, ele vai acabar se aproximando de pessoas que têm o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de vício aqui encarnado, que enquanto a pessoa está fazendo aquele ato de uso, enfim, aquela pessoa se aproxima e vai sugando um pouco dessa energia. Claro que não tudo, mas boa parte para ter a sensação que ele já não pode ter mais na outra dimensão. Então ele vai sugando essas forças vitais, com isso a essência junto, e vai tendo essas necessidades, da mesma necessidade que a que você tem. Eu quero fazer um parênteses agora para explicar uma coisa que gera um pouco de preconceito, mas eu acho extremamente importante, porque algumas pessoas vão se perguntar assim: Jéssica, eu já vi alguns centros de umbanda ou espíritas fazerem o uso do cigarro da bebida. Então são os vampiros que estão ali incorporados ou usufruindo daquela energia? Não. Isso é falta de conhecimento e uma certa ignorância, pela falta de conhecimento mesmo. Então, o que eu quero explicar para vocês é: da mesma forma que nós precisamos de informação e orientação, esses espíritos obsessores, para parar de obsediar, eles também precisam de consciência, de uma nova percepção, de uma nova leitura. E muitas casas, principalmente de umbanda, se disponibilizam para fazer um tipo de serviço onde os médios vão fazer uso do cigarro e da bebida para esses espíritos de luz pegarem essa essência do cigarro e da bebida, tirarem essa essência da matéria 3D, da dimensão 3D, para emanarem para o campo espiritual, para atraírem obsessores para ouvir palestras. Por quê? Porque como que você vai pegar seres vampiros, seres obsessores e deixar eles parados ouvindo uma mensagem de luz? Eles não vão nunca ficar ali parado para ouvir esse tipo de mensagem. Quando que eles vão conseguir essas informações? Eles jamais vão querer ficar parados em escolas espirituais, orientações de mestres e nada do tipo. Então, alguns centros fazem esse tipo de troca, que você pode, nossa, mas não deveria trocar, negociar com esses tipos de seres. Mas veja, quando você faz essa troca de dar essa essência, de dar o que ele quer, ele fica ali para receber aquela essência, mas ao mesmo tempo é impossível ouvir algo e não absorver, ver algo e não absorver. Então, aos poucos que aqueles seres, e eu já vi isso muito acontecer, aqueles seres vão numa palestra para pegar a essência do cigarro da bebida, vai numa outra vez, daqui a pouco ele tá ouvindo a palestra e nem lembra mais que ele precisa daquela substância. Nossa, eu fui no trabalho para buscar o álcool, para buscar a essência da bebida daqueles médios que estão ali usufruindo e emanando, mas é proposital, é orquestrado, e muitas vezes ele sai e fala assim: nossa, mas cara, você nem usou, você nem usufruiu, né? Nossa, eu nem lembrei, eu tava ouvindo o que o cara tava falando, interessante. E aí, aos poucos, esses centros de umbanda que muitas pessoas julgam vão convertendo esses obsessores, por isso é um trabalho dos encarnados, mas também visando esses seres. Então, são casas que, em vez de expulsar esses seres, os convidam da maneira como eles aceitam este convite, e aos poucos vai levando consciência, vai levando percepção e vai transformando tanto os seres que ali estão na palestra como os seres da outra dimensão. Eu só fiz um parênteses para ficar claro o porquê que isso acontece. Então, se você não consegue entender alguns tipos de rituais, busque conhecimento e busque informação. Voltando, a vítima do vampirismo, ela não exatamente é uma vítima. Por quê?
Porque ela também tem o vício. Ela também faz o consumo daquele vício, a manutenção daquele vício dela. Então é o canal que ela abre para esses seres se aproximarem por padrão de sintonia. Então, desta forma, ela acaba tendo um incentivo maior para usar certas substâncias ou ter certo comportamento para continuar aquele vício. Então, tem gente que fala assim, nossa, é muito difícil parar um vício. Quando você tá nisso muito tempo, é muito mais difícil parar, porque você tá tendo uma indução desses obsessores vampiros para você usar cada vez mais aquilo, para você ter aquele comportamento cada vez mais, não conseguindo sair. Então, além da própria dificuldade do organismo biológico, dos hormônios que são liberados no nosso corpo, nós ainda temos as influências espirituais que vão incentivar o consumo e o comportamento daquele vício, sendo extremamente difícil deixá-lo. Muitas vezes pessoas procuram justamente esses trabalhos espirituais para fazer essa desconexão, e aí elas entram no processo de conseguir tentar se desvincular do vício, não com facilidade, mas com um pouco mais, um pouco menos de dificuldade por causa desse afastamento. Mas se ela não fizer o movimento, aquilo vai se restabelecer novamente. Então, a vampirização pode ser consciente ou inconsciente. Se alimenta da sua energia vital e emocional. São pessoas que ainda têm uma grande sensibilidade ou maturidade emocional. Por quê? São seres cheios de dores profundas e inseguranças internas e sugam a energia como uma tentativa de amenizar o sofrimento interior. Então, esses seres estão em completa dor, em completo sofrimento. Sem aquela substância, sem aquele tipo de comportamento, eles não conseguem enfrentar a vida. Do mesmo jeito que algumas pessoas aqui encarnadas usam estas fugas para não olhar para dentro, para não resolver e fazer o movimento que precisa resolver. A mesma coisa acontece com esses seres. Eles também estão em sofrimento, né? Então, o espírito energético, ele pode ser encarnado também, né? Ou seja, pode ser aquele amigo, aquele familiar, ou até mesmo um parceiro romântico que vai te sugando, vai te incentivando a determinados comportamentos e você vai cedendo facilmente, acreditando que aquilo é amor, acreditando que aquilo é proteção, acreditando que aquilo é cuidado, acreditando que aquilo é diversão. E nesta questão eu quero trazer bem para vocês distinguirem a diferença entre o parasitismo e o vampirismo, que as pessoas fazem muita confusão. A diferença entre o vampirismo e o parasitismo está na intensidade nociva que é o vampirismo, ok? No vampirismo, ele vai te sugar ou ela vai te sugar até não existir mais nenhuma gota de energia vital. Não tá nem aí se você vai falecer, se você vai ficar enfermo, se você vai ficar completamente doente, sem força, sem se preocupar em nada com a vítima. Como eu falei, espreme aquele limão até não sair mais nada, pega outro, vai para outro e vai. E quando aquele já não servir, é só descartar, como eu disse, e sucessivamente. Já o parasita, lembra que eu falei que ele depende do ser? Então, ele sabe que se não houver mais o hospedeiro, ele não vai mais conseguir usufruir daqueles benefícios, porque vai ser muito difícil conseguir um outro. Vai ser muito difícil se aproximar por padrão vibratório de um outro com aquela mesma frequência, que ele já sabe como funciona, já sabe os padrões, já sabe como induzir, já sabe quando são as brechas. Então, essa é a diferença. Por isso que eu venho falar que o parasitismo é uma coisa mais velada, porque ela vem velada de amor, aparentemente amor, aparentemente cuidado, aparentemente... É como se cuidasse, mas sugasse, cuidasse, mas sugasse. Não ao mesmo tempo, é uma manutenção que vai fazendo. Então, é mais difícil de perceber o parasitismo, ok? Existem mais desdobramentos das obsessões espirituais? Sim, existem muitas, existem milhares. Essas para vocês que eu trouxe é a base das coisas, a base de tudo. E vocês estão percebendo
a profundidade de tudo isso, porque o intuito desse assunto é esse. Vocês perceberem que muitas vezes vocês já foram a vítima destas obsessões e muitas vezes vocês foram os próprios obsessores ou vocês foram os próprios obsessores de si mesmos, né? Tudo isso para quê? Não é para você se culpar, não é para você se vitimar, mas é para você ampliar a sua percepção. É o vigiar e orai, lembra? O que eu quero trazer aqui é que eu espero que agora, com essas duas aulas, vocês tenham entendido a importância de estudar, a importância de buscar informações com fontes íntegras, a importância de entender a espiritualidade, que ela não é algo que está lá, ela está aqui, ela está ao nosso redor o tempo todo. Principalmente a importância de se autoconhecer profundamente, vigiando o seu mundo interno, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessas duas aulas. Eu sei que foi um pouco longa, eu sei que eu fui incisiva, mas eu achei muito necessário, porque a maioria das pessoas me trazem questões que, se eu não for parando para explicar, o aprendizado fica muito vago, tá bom? Eu espero que vocês tenham percebido. É isso. Se vocês gostaram, deixa seu like aqui embaixo pra mim, pra saber que esse conteúdo é importante, que vocês gostam de aulão. Deixa aqui nos comentários se vocês conhecem alguém, se vocês já foram, como vocês se perceberam, como as coisas estão acontecendo e caindo as fichas pra vocês. Se você é novo no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para as notificações. É isso, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!